um grande problema com mortalidade infantil e também é o que mais mata, né? Tanto que se vocês forem pesquisar, o mosquito da malária é considerado o animal mais mortal do mundo, porque do reino animal é o ser que é responsável pelo maior número de mortes em seres humanos. Acomete de 300 a 500 milhões de pessoas no mundo, chegando a mais de 2 milhões de óbitos por ano, né? A maioria dos óbitos estão relacionados a criancinhas abaixo de 5 anos, e cerca de 40% da população mundial moram em regiões de risco de malária. Então, vejam que números, né, gente? A malária passa-se décadas, mas continua esse grande problema de saúde pública mundial. Essa distribuição é de 2002, mas assim não mudou. Muitas regiões são as mesmas, né? Onde a gente vê as áreas, né, onde malária ocorre, tá? No Brasil, ele está principalmente concentrado na região amazônica, certo? Aqui em amarelo, próximo ao Pantanal, algumas áreas aqui do Nordeste, do Piauí, Tocantins, tem uma área de risco limitada, e em cinza são as áreas onde a gente não tem risco de malária, tá? O vermelho é onde ocorre 90% dos casos da malária. Fazendo uma relação de áreas endêmicas com nações, então a gente pode considerar que o Brasil, né, é uma região endêmica, é um país endêmico em malária. Ele tem malária, né, constantemente, tudo bem que focado na região amazônica, mas é um país endêmico, certo? Aqui nós temos um gráfico relacionando a malária, né, a dispersão da malária e em que regiões ela apresenta resistência à cloroquina. A tão falada cloroquina. Cloroquina é um medicamento antimalárico, né, que o pessoal está aí numa polêmica debatendo se ela serve para um reposicionamento no tratamento precoce da Covid-19, né? Não vou entrar nesse mérito, nessa polêmica. Tem gente defendendo, tem gente criticando, mas a cloroquina é o medicamento clássico para tratamento da malária, né? Porém, em boa parte das regiões de malária, há cepas do parasita, linhagens do parasita que apresentam resistência a essa medicação, certo? Aqui em verde é onde a gente tem regiões onde os parasitas são completamente sensíveis, tá? Você combate facilmente com a cloroquina, né? Trata facilmente a malária com a cloroquina. Em vermelho é onde tem linhagens que apresentam alguma resistência, tá? E aqui em amarelo são regiões onde apresentam malárias com multiresistência, não apenas resistência à cloroquina, mas a vários outros medicamentos, e inclusive outros derivados de cloroquina. A cloroquina é apenas um dos medicamentos utilizados para malária, viu, gente? Tratamento de malária é complicado, né? É difícil, é um tratamento pesado, demorado, tóxico. Então, alguns agravantes aí da malária a ser pontuado. A África é um continente de maior endemicidade, o que isso quer dizer? De maior ocorrência, principalmente a grande incidência de malária cerebral relacionada a óbito está em crianças menores de 5 anos. Em crianças acima de 5 anos e adultos, a incidência é baixa, né? Aumenta um pouco em mulheres grávidas, mas visitantes no continente africano adultos, né? Tem uma maior incidência de pegarem a forma grave da malária.
No Brasil... Rafa, Oi. desculpa, perdão, atrapalhar. Não. André está com dúvida aqui. Por que as pessoas podem ser infectadas pela malária mais de uma vez? Ele perguntou. Aqui, sim. Tá. André, por que as pessoas podem ser infectadas mais de uma vez? Então, André, eu vou tentar responder baseado no seu entendimento provável de imunologia, né? A gente não fica imune à malária, nem a protozoário, nem a verme, nem a parasitas mais complexos, tá? Então, a gente pode pegar malária mais de uma vez, leishmaniose mais de uma vez, e vários outros parasitas, porque eles são complexos para que o nosso sistema imune desenvolva uma memória imunológica eficaz, né? Essa questão de ficar imune quando se pega uma doença é muito comum em vírus. Como vírus são organismos mais simples, tem moléculas, proteínas, chaves, antígenos mais fáceis de reconhecer, o nosso sistema imunológico também reconhece com mais facilidade, e com isso, quando a gente pega algum tipo de virose, tipo dengue, né, se a gente pegar a dengue 1, não pega mais a dengue 1, só pega um outro sorotipo de dengue, que a gente cria uma memória imunológica eficiente para aquele vírus. Quando a gente olha também para vírus, nem sempre essa memória imunológica é definitiva, ok? Tanto que muitas vezes, para várias viroses, a gente tem que ficar tomando os chamados reforços de vacina, tá? Então, malária a gente pode pegar mais de uma vez, porque a malária é um parasito, né? Celular, eucarionte, complexo, e é difícil para o nosso organismo conseguir construir a memória imunológica. Certo? Certo, professor, obrigado. Por nada, filho. Bom, então, assim, como eu dizia, os visitantes adultos na África têm uma maior incidência a pegar malária grave, forma grave da malária. O Brasil é uma região de baixa endemicidade, que está focado mais em regiões amazônicas, principalmente populações ribeirinhas, tá? E a malária tem complicações, as malárias aqui têm complicações geralmente pulmonares e complicações renais e hepáticas, tá? Causadores da malária são protozoários, chamados plasmódios, eles são os agentes etiológicos da malária, pertencem a esses grupos taxonômicos aqui, o filo Apicomplexa, família Plasmodidae, gênero Plasmodium, e dentre esse gênero Plasmodium, que são os plasmódios, a gente tem cerca de 100 espécies que infectam vários animais, né? 22 infectam macacos, 50 infectam aves ou répteis. E no ser humano se conhece, né? Essas 4 espécies causam tipos de malária. Plasmódio falcíparo, né? E cada uma delas tem um quadro de febre intermitente. Ou seja, a febre vai intercalando. O indivíduo vai intercalando em períodos de febre e não febre, né? E as febres são muito fortes. As pessoas, assim, malária lá no sol de 40 graus, se cobrem e se tremem de frio, são febres intensas. Plasmódio falcíparo, também causa a malária chamada, conhecida como febre terçã maligna, certo? Tem períodos de febre de entre 36 a 48 horas. Aqui no Brasil, a forma mais grave de malária. Plasmódio vivax causa febre terçã benigna,
com uma intermitência febril de 48 horas. Plasmodium ovale, que é endêmico da África, causa terçã benigna, cada 48 horas de intermitência. E o Plasmodium malariae, a febre quartã, a cada 72 horas, uma intermitência febril. Esses parasitas, eles são estenoxenos, em relação ao hospedeiro vertebrado, com exceção do Plasmodium malariae, né, que infecta, além do ser humano, algumas espécies de macaco. O hospedeiro definitivo e é um invertebrado, hospedeiro invertebrado definitivo, são mosquitos do gênero Anopheles, e por ser definitivo, é no mosquito que ocorre a reprodução sexuada do parasita. Então, no caso da malária, o mosquito é o hospedeiro definitivo e o humano é o hospedeiro intermediário ou temporário. Olha, gente, isso aí, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, de ler, né? Não sei se alguma outra disciplina, mas também no ensino médio, nos livros de biologia, nas aulas de biologia, falado sobre malária, né? Talvez de uma forma mais superficial, mas todo mundo já deve ter ouvido falar de malária. Vocês sabem que malária, ela ataca principalmente as células do sangue, os eritrócitos, glóbulos vermelhos ou hemácias, como vocês conhecem. E aí, gente, isso são várias fases do ciclo do plasmódio nos eritrócitos humanos, né? Das três formas daqui do Brasil, dos três plasmódios, das três espécies de malária que causam... Três espécies de plasmódio que causam malária aqui no Brasil, tá? E aqui, ó, as formas que elas evoluem dentro das hemácias e a diferença, tá? Isso aí pode ser diferenciado no esfregaço sanguíneo ao microscópio óptico. Rafa. Pois não. Mais alguma? Isso, mais outra dúvida. Heloísa perguntou aqui se a malária atinge o sistema nervoso. Se a malária atinge o sistema nervoso? Isso. Certo. A resposta é sim, tá? É raro, ok? Mas as daqui do Brasil, elas raramente mesmo atingem o sistema nervoso, tá? Na África, existe uma incidência relativamente alta da chamada malária cerebral, que é extremamente letal, e essa incidência é particularmente alta em crianças abaixo de 5 anos. Então, assim, sintetizando a resposta, a malária pode atacar o sistema nervoso, né? A resposta, sim. Nas malárias aqui do Novo Mundo, raramente. Na África, com frequência em crianças abaixo de 5 anos. Rafa, uma outra pergunta. Tu tá utilizando slide e tudo mais porque não tá aparecendo a apresentação. Eita, meu Deus do céu, eu não botei para compartilhar, desculpa. Não, tudo bem. É que eu tava... quando tu falou assim, como vocês estão vendo aqui, aí eu fiquei... Mas, meu Deus, eu tô passando slide sim, tô já no 9º. Eita. Pronto. Certo, esses slides aqui. Pronto, eu vou voltar só esse outro slide para vocês olharem. Olha, então essas são as formas, as três formas do plasmódio. Estão conseguindo ver agora? Estamos. Pronto. Que ocorrem no Brasil e eles infectam, como eu falei, os glóbulos vermelhos, né? E a diferença. Essa diferença pode ser observada no microscópio e usada para diagnosticar no esfregaço sanguíneo.
aqui no mapa, né, gente, no nosso país, a gente vê aqui um mapa de risco de malária, né? Maior parte, 75% é Plasmodium vivax, 25% Plasmodium falciparum. Alguns casos de Plasmodium malária já ocorreram na costa de São Paulo, certo? Em amarelo, área não endêmica, mas às vezes a gente vê alguns surtos de malária, mas muito localizados. Já aconteceu em São Paulo, já aconteceu em Pernambuco, né? Surtos de malária no Rio de Janeiro, mas é coisa muito rara. E são pouquíssimos casos. Risco baixo, essa região aqui, ó, Tocantins, Maranhão, o Centro-Oeste, a parte do Pantanal, né? Médio risco, onde está em verde, e alto risco em vermelho, que é mais focado na região amazônica, tá? Os registros de malária, né, que a gente vê, né, a falcíparo deu um zoom aqui entre os anos 80, início dos 90 foi baixando, e a Vivax foi aumentando. Gente, as populações mais suscetíveis, vulneráveis à malária são as populações ribeirinhas, porque estão num ambiente propício, onde tem o vetor, onde circula o plasmódio, tanto na forma silvestre como na forma peridomiciliar, tá? E esse seria, assim, um ciclo resumido, né? O mosquito suga o sangue com os gametócitos, ok? Os gametócitos estão dentro das hemácias do indivíduo. Esses gametócitos, eles formam ocistos, tá? Que por suas vezes vão formar osporozoítos, né? Então, essa união, formação de ocistos e esporozoítos, a união dos gametócitos, é uma reprodução sexuada que ocorre do plasmódio dentro do mosquito. Por isso que o mosquito é considerado hospedeiro definitivo. E aí, quando os esporozoítos se desenvolvem, eles migram para a glândula salivar do mosquito, que ao picar um novo hospedeiro, coloca esses esporozoítos, né? Esses esporozoítos passam por um estágio nos hepatócitos, nas células do fígado, tá? Se reproduzem lá e vão para as células do sangue, onde fazem reproduções assexuadas. Bom, o mosquito que transmite, né? A gente tem praticamente aí essas espécies, tá? Eles pertencem à classe Diptera, ordem Nematócera, família Culícide, é a mesma família da muriçoca, gente, do mosquito da dengue, certo? Só que uma subfamília diferente, chamada Anopheline. Mas são parentes, são da mesma família, mosquitos da mesma família, da muriçoca e do mosquito da dengue, do Aedes aegypti e do Aedes albopictus, tá? Anopheles starlindi, a espécie mais comum, mas outras espécies, como o Anopheles aquasalis, aqui, né, o Albitarsis, e o Anopheles cruzi, como o Anopheles bellator, também podem transmitir. Então, gente, vejam aí, né, os mosquitos fazendo repasto, tá? O Darlingio, o Albitarsis e o Aquasalis são responsáveis pela transmissão da malária aqui no Brasil. O Anopheles gambi, né, gente, é o principal transmissor da malária na África e, consequentemente, é considerado o animal mais letal do mundo. Porque a malária africana ainda é a doença que mais mata ao redor do mundo, tá? Trabalhei com esse mosquito na minha tese de doutorado, né? Então, tem uma certa informação sobre esse grande inimigo da humanidade. Quem assistiu, gente, como a Heloísa, eu acho, comentou aí, quem assistiu o documentário que eu passei, né, viu o alerta dos mosquitos e viu que os mosquitos, em questões da natureza, né, na natureza, estou falando na natureza, o maior inimigo
do ser humano, são os mosquitos. E, assim, quem quiser ver o porquê disso, assista o documentário que eu passei nos e-mails, tem ali, né? Foi uma atividade assíncrona, né? E ali tem uma série de alertas e análises, porque essa tendência, vocês veem, alguns anos atrás, quem estava atento nas notícias, né, viu entrar aí novas doenças transmitidas por mosquito, como a chikungunya, a zika. Já temos mais vírus do Nilo Oeste, febre maiaro está vindo, tá? Outras doenças vão vir e a tendência é isso aumentar e piorar, gente. O nosso país é muito propício a isso, tá? Vai precisar de muita biotecnologia para o combate nisso, desses vetores, né? Muita ciência, tá? E o prognóstico Professor, é bom. Oi. não só a questão de biotecnologia, mas também a questão da educação, né? Tipo, a galera precisa ter educação, porque sabe que, tipo, eles precisam entender que a gente invadindo o espaço dos insetos, ele vai chegar e vai começar a ocupar as casas da gente e vai começar a matar o pessoal. Tipo, ah, não, o mosquito tá, como é? Tá em alta, não sei o que, tem muita doença. Mas geralmente isso acontece somente porque a gente tá permitindo que aconteça, né? Uhum. Sim, sim, verdade, André. É multifatorial o problema, é multifatorial. Então, tem essa questão ambiental, tem essa questão educacional que você falou, né? E a gente vai precisar também desenvolvimento biotecnológico, de vacinas, de bioinseticidas, porque o desafio é grande, né? Quem viu o documentário viu, né? O engajamento dos cientistas, né? No finalzinho tem a doutora Constância, né? Que descobriu uma coisa, né, que mudou, assim, foi um marco científico. Descobriu que não era o Aedes aegypti que estava transmitindo a maior parte dos casos do Zika, mas era a muriçoca comum, que gosta de área de esgoto, né, essa que fica de noite no ouvido da gente. Isso mudou todo um panorama, né? Eu conheço bem o trabalho da Constância. A Constância foi uma das minhas orientadoras do doutorado, né? E isso mudou, assim, um panorama incrível. Porque ela viu que na glândula salivar do cúlex, que é a muriçoca, tinha 11 vezes mais vírus da Zika do que no Aedes aegypti. Então, nesse outbreak que teve em 2015, 2016 da Zika, né, do qual a Débora Monitora chegou a trabalhar num projeto comigo, né, agora a Débora está num desafio com a Covid, houve uma suspeita de que o Aedes aegypti era o principal responsável. Só que após o estudo de Constância, não, viu que o papel dele era secundário. Responsável pelo outbreak, pelo surto mesmo, foi o Culex. Né? Então, realmente, André, é um problema. Estou vendo aqui um comentário da Heloísa, fiquei pasma quando eu descobri que ele mata mais do que qualquer animal da selva. Exatamente. De animais da selva, vertebrados na África, o que mais mata, se não me engano, são os hipopótamos, né? Mas, de modo geral, no mundo inteiro, quem mais mata, Heloísa, não só na selva, mas de qualquer coisa, mata mais do que qualquer serpente venenosa, mais do que tubarão, mais do que qualquer outro animal que você pensar. Quem está mais responsável por mortes no mundo inteiro é o Anopheles gambius, mosquito da malária, tá? E eu achei, licença, eu achei interessante, que eu não sei se foi um cientista ou foi uma doutora que disse que a gente não podia matar todos os mosquitos, por causa que poderia trazer um desequilíbrio na natureza, e também a gente, e também a gente não pode, como é que eu posso dizer, dar muito espaço. Foi mais ou menos assim que eu entendi.
Aí eu vi que o povo dos Estados Unidos estava muito preocupado com a questão do mosquito, que passava inseticida em todos os cantos. Aí aquilo ali acabava prejudicando tanto a natureza quanto eles mesmos, aí, com inseticida. Aí eu acho que o papel da biotecnologia está aí também, né? Procurar Exato. maneiras de Uhum. para esses agravantes, porque o uso de pesticida, principalmente aquele que ele falou, que é o mais forte que tem lá nos Estados Unidos, pode acabar causando tanto o desequilíbrio da natureza, quanto também na atmosfera, do jeito que vai. Exatamente. Se houver um tempo, eu posso depois apresentar os slides da minha tese, que eu trabalhei com resistência a inseticida no Anopheles gandhi, transmissor da malária. Presente. Opa! Isso é uma questão muito complicada. Como você falou, Heloísa, a gente não pode erradicar, extinguir o mosquito, porque ele tem um nicho ecológico. Ele faz parte de uma cadeia, de uma teia alimentar trófica, né? E se houver, vai ter um desequilíbrio, né? Mas a gente precisa controlar. E controlar é uma coisa complicada, porque quando a gente usa inseticida químico, né, na hora ele funciona a curto prazo. Mas de médio a longo prazo, ele seleciona populações resistentes, refratárias e tolerantes. E aí o que acontece? Começa que depois de um certo tempo de uso, os mosquitos não morrem mais com aquela dosagem. Você começa a ter que aumentar a dosagem do inseticida, tá? Isso faz com que você comece a utilizar uma dosagem que começa a fazer mal para a população não alvo, né? Outros seres, outros insetos importantes, polinizadores, para as pessoas e animais domésticos também começam a ter problemas, contamina mananciais, solo, plantações. E isso não é uma coisa tão trivial, não. Existem relatos de problemas sérios com essa contaminação com inseticida. Isso aí vem aí também a questão do controle biológico, que é uma porta de oportunidades muito grandes para a área de biotecnologia, que é utilizar de predadores naturais, de proteínas específicas, que só vão combater de bacilos, de patógenos específicos, que só vão combater especificamente aquele tipo de mosquito, né? Aquele tipo de inseto. Isso é uma coisa promissora, só que requer muito investimento e muito estudo, né? Rafael, no documentário até falava dessa questão, só que muita gente tem medo ainda desse uso da biotecnologia. Aí acaba optando por esse meio. Acho que é aí que entra a parte também da gente, do conhecimento, assim, não só de quem é estudante ou quem já é profissional, mas também da população em si. Porque elas Heloísa, têm que ter. Oi. Heloísa tem o medo da população, que é tecnofóbica e transgenicofóbica, biotecnofóbica, isso é uma verdade. E assim, e esse medo, Heloísa, eu vou falar uma coisa aqui, gente, pode parecer uma coisa um pouco conspiracionista e muito opinativa, mas acredite, gente, existe uma boa parte desse medo, filha, que a população sente, ele é incentivado e alimentado por interesses comerciais, justamente das empresas que vendem os inseticidas. Isso é verdade. Vocês acham que as empresas que Baygon, Bayer, que lucram bilhões com esses inseticidas, tanto caseiros quanto os que são aplicados pelos órgãos de saúde e tudo, vão querer ver algo mais eficiente e menos nocivo, substituindo o produto deles, produtos que eles investiram uma cadeia de produção de pessoas, equipamentos, fábricas ao redor do mundo ser substituído.
Porque tem tipo um besouro que ele solta uma determinada substância para espantar os predadores. Não teria uma espécie de animal ou outro tipo de inseto que liberasse esse tipo de substância para inibir os mosquitos de chegar perto dele? Que assim Existe, poderia ser utilizado para fazer. olha, vocês escutaram a pergunta de Edilane, gente? Uma pergunta bem interessante, né? Ah, ela perguntou se existem outros animais, outros organismos que possam ser utilizados no controle. Existem, e é nessa premissa que se baseia o controle biológico. Tá? Para o Aedes aegypti, existe o chamado BTI, que é a sigla do Bacillus thuringiensis variedade israelensis. É um bacilo, uma bactéria que você coloca na caixa d'água, na cisterna, que você coloca lá e ele não faz mal a nenhum outro ser vivo. Ele só ativa as toxinas, essa bactéria só ativa as toxinas na presença do pH específico do intestino médio da larva do mosquito Aedes aegypti. Esse é um dos mais utilizados, né? Existem a nível de pesquisa, Edilane, muita pesquisa envolvendo a busca de predadores naturais, animais. Existem, sim, bastante pesquisa nesse escopo, fungos, nematóides, por aí vai. A questão é a seguinte, existem pesquisas mostrando, né, agora, para isso ser aplicado, é preciso uma regulamentação bem rigorosa, né? Porque a gente está utilizando organismos vivos, então tem que ter um protocolo de biossegurança muito bem estabelecido. Qual é o problema disso? Nossa legislação e fiscalização, nossa, que eu digo no Brasil, de biossegurança, ainda é muito imatura, né, em alguns aspectos, em outros é muito bom, né? Na questão dos transgênicos avançou bastante, por exemplo, mas para outros é muito imaturo, é pouco atuante e requer investimento, requer bastante investimento. Mais alguma questão, gente? Posso prosseguir? O Rafael, eu queria só comentar. Oi. Uma coisa. Você estava falando da questão dos pesticidas, dessa questão comercial. E no vídeo ele fala que a parte de usar o mosquito tangente diminuiu 83%, ou foi 83% o número de dengue do Brasil. Aí eu fui comentar isso com a minha tia, aí disseram que era mentira, por causa que, geralmente, em laboratórios, o que eles estão querendo criar são armas biológicas, porque na China surgiu já outro vírus que fugiu de laboratório, que isso é tudo mentira. E porque também passou estava passando na televisão que os índices de dengue ainda aumentou e tal. Aí eu vi que isso aí eles estavam usando para aumentar, para ver se aumenta as vendas meu Deus, como é o nome? O que vai passando no corpo para repelente. Repelente. Eu acho que isso é um fator aí que vai ser muito trabalhado. Porque, se você for notar bem, 2 anos atrás para agora, a questão da dengue, zika e chikungunya, os índices diminuiu muito, muito mesmo. Sim. É aquela questão, né? De marketing e vendas. Eles usam uma forma de degredindo a ciência em prol de fazer vendas. Isso acontece bastante e, assim, a maioria das pessoas, devido à falta de instrumentação científica, são muito suscetíveis às fake news e ao medo. Isso faz com que elas sejam vítimas dessas mentiras, né, e acabam sendo refratárias a essas novas propostas biotecnológicas. Os mosquitos transgênicos da Oxitec foram um sucesso lá em São Paulo. Mas
teve sim esse boato de que aquele era mosquito modificado para matar. Mas na verdade não era, né? Era modificada para diminuição populacional do próprio mosquito. A Covid Eu não é um acho que vírus quando comunista? falam. Sim, que Eu, vai, eu vai, acho que quando falam na parte de laboratório, o povo já pensa que é arma de guerra, arma biológica, usada entre um governo e outro. veja só, questão do conceito de arma biológica, gente, existe. Desenvolvimento de arma biológica é algo perigosíssimo. O poder da biotecnologia é, incrivelmente destrutivo se utilizado para o mal, né? E assim, eu posso dizer a vocês assim um pouco de propriedade que é muito mais fácil você na biotecnologia criar algo para matar, para destruir, do que criar algo para defender, né? A questão é, isso constitui um bioterrorismo e um crime contra a humanidade. Falar a vocês, armas biológicas não é coisa de agora, não. O avanço da biotecnologia, da engenharia genética, está permitindo possibilidades em laboratórios obscuros, né? Como antrax, variedades aí que antes não tinha. Mas guerra biológica existia, arma biológica é coisa utilizada desde as antigas. Na peste negra, nas guerras europeias durante a peste negra, o pessoal jogava pelas catapultas cabeças dos cadáveres que morriam da peste para dentro das cidades, né? Jogavam sangue de pessoas mortas por Yersinia, várias outras coisas, contaminavam os rios com sangue dos doentes, né? Jogavam corpos e órgãos nos exércitos de pessoas que morriam com tuberculose, né? Então, isso já era um tipo de arma biológica, de guerra biológica, né? Não é de agora. A biotecnologia está permitindo que a gente manipule com uma certa precisão, quando eu digo a gente, não é a gente, não é isso assim, que cientistas antiéticos manipulem com uma certa precisão o genoma, o proteoma e o metabolismo de organismos patogênicos. Isso é muito preocupante, né? André, você ia falar? Sim, professor. Tipo, eu vi num documentário a questão também que, tipo, a principal causa de falência nos Estados Unidos é a questão de saúde. Caso você não tenha dinheiro, você entra em falência somente para sobreviver. A questão das empresas farmacêuticas. E também, como é? Deixa eu ver, eu esqueci agora, Rafael. É... Depois eu explico, deixa eu pensar aqui que eu esqueci. Sistema de saúde, André? Não, é outra questão agora, é sobre mosquito. A questão da falência da saúde é porque lá, né, a saúde é toda paga, né? Os mecanismos de saúde são todos pagos. Então, você vai fazer um tratamento de alguma doença, né? Você vai ter que pagar. Se você não tiver dinheiro na hora, você fica endividado pelo Estado. O Estado não oferece saúde gratuita, né? E sim, eu lembrei. A questão do gás amarelo também poderia ser uma arma biotecnológica, tipo, uma modificação que eles fizeram. Gás amarelo, Biológica. você diz o gás mostarda? Aquele gás que foi usado pelos nazistas. Na verdade, o gás mostarda ele é uma arma química, não biológica. Sim. Né?
uma arma biológica, ele se caracteriza por ser oriundo de um organismo vivo, tá? Quando é oriundo de uma substância química que não tem relação com um organismo vivo, aí a gente diz que é uma arma química, que é o caso do gás mostarda, é o caso também do napalm, que foi utilizado no Vietnã, são armas químicas, não são consideradas biológicas. Também são muito destrutivas, né? Dependendo de como são feitas. Aquela questão do. Como é agora? Tipo, é possível já fazer um mosquito geneticamente modificado que tipo ele seja teleguiado para atingir determinada população? Tipo, ele atinge pessoas de até certa idade? Você Olha, entendeu? você está dizendo fazer uma modificação transgênica que mude o comportamento do É, mosquito, que é meio que isso. né? Pronto. Olhe, até agora eu não vi nenhum estudo sobre isso, Sim. sobre essa possibilidade, né? Então, no momento, não. Isso não quer dizer que no futuro isso não seja possível. Eu penso que sim, que no futuro, ao se estudar, é possível sim, né? E aí, sei lá, quem sabe mosquitos podem virar armas também biotecnológicas. Uh, uma coisa que já é possível, pelo menos experimentalmente em laboratório, é fazer dos mosquitos vacina. Fizeram já mosquitos transgênicos que eles mudavam a secreção da glândula salivar do mosquito, e aí o mosquito, com a picada em camundongo, ao invés de levar ao invés de levar a doença, o patógeno, ele levava pequenas doses de antígeno e se imunizava. Conseguiu imunizar 70% de ratos com para leishmaniose em laboratório, em estudo. Então, pode ser utilizado também para o bem, né? Então, se pode ser utilizado para o bem, também pode ser utilizado para o mal. Seria Professor, mini mísseis teleguiados. Como? Peraí, Eles, falaram eles, tudo. se- eles seriam mini mísseis teleguiados. Sim, isso seria bem preocupante. Se a gente conseguisse fazer, se alguém conseguisse fazer isso, né? Uhum. Controlasse o comportamento, né? E ativasse que eles picassem, sei lá, só determinada faixa etária, ou se de algum jeito eles conseguissem detectar algum cheiro específico, sabe? Ah, do ser humano. E aí você aplicava um inibidor olfativo no exército do outro lado. Né? Existem mil possibilidades. Tipo, eu assisti uma série que uma empresa, a, as abelhas, ela tem uma grande importância para a fauna e flora do planeta, certo? Certo. Qual é a Aí empresa? eles fizeram, não, foi uma série. Eu só queria saber se, tipo, dá pra caminhar nessa passada que eles foram, que, tipo, eles pegaram, desenvolveram mini abelhas, Hum, e com essa mini abelhas, ela conseguiu fazer a polinização certo. do local. Uhum, Só que, como ela era controlada, ela não era. Ela era que era como se fosse um mini robô. Aí um rapaz, ele. Como é? Ele desenvolveu alguma forma de burlar
o código, eu acho que parece que é um código militar, alguma coisa assim, bem codificado, para conseguir entrar em acesso para poder manipular as abelhas. Aí ele conseguiu entrar e fez com que essas abelhas matassem as outras pessoas. Tipo, isso aí foi um pouco viajado, mas essa questão de desenvolver algum inseto que possa ter Uhum. como é, uma influência positiva no meio. Imagina assim, se alguém consegue fazer com que os mosquitos secretem na sua glândula salivar alguma toxina extremamente letal e solte de uma vez assim num país, numa nação. Mosquitos difíceis de controlar como o Aedes aegypti. Causando uma pandemia, É, ou pior. se conseguir. Pois é. Não, eu estou falando, né, não seria nenhum patógeno que secretasse uma toxina, um veneno potente mesmo. Picou, morreria em menos de uma hora. Né? Se a gente conseguisse fazer com que a picada de um mosquito da dengue fosse tão letal quanto uma picada de uma cascavel. E soltasse isso aí, uma linhagem dessa. Que arma hoje em dia seria mais devastadora que uma legião de mosquitos dessa? E pior que são coisas pequenininhas que nem sente. Uhum. Você só Ninguém ia... não ia ver. Exatamente, não ia ver. Ia matar. Não ia causar destruição do território, das cidades, diferente de bombas, de granadas, de tanques de guerra. Gastaria-se muito menos o exército que lançasse isso. A diferença entre bomba é que a gente consegue, pelo menos, saber quem é que tá, qual o jato que manda. Agora, com os mosquitos, com essas coisas pequenininhas, seria tão difícil saber o surgimento e para tentar, como eu posso dizer, tentar parar o mosquito, né? Por causa que, como o fato de ser muito pequeno, ele pode rodar o mundo todinho e você não vai saber qual a origem dele. Sim. A devastação isso é enorme. Sim. Existem esses trabalhos, eles atravessam continentes pelos seus ovos. Acho que a Edilane já está há algum tempo querendo fazer algum comentário. Edilane? Professor, recapitulando aquela questão de uso de algum agente contra o mosquito, assim, natural, eu estava falando na questão de liberação de alguma substância, e não na criação de alguma bactéria Sim. ou outra forma de destruir o mosquito, e sim como uma forma de repelente ou como uma forma de Baygon, para deixar liberando, só para matar os mosquitos mesmo, diminuir mais a população. Sim, isso é uma linha de pesquisa, Vilane, muito interessante, sabe? Muito interessante, bem rentável de se fazer, vamos dizer, inseticidas e repelentes, vamos dizer, verdes. Quando eu digo verdes, é ecologicamente corretos, né? Que não tenham toxicidade na pele, que não causem impacto ambiental, né? Por exemplo, um que é muito bom, não sei se vocês já viram, aquele repelente off, um laranjinha e azul. Se não Já. viram, eu vou pegar, Eu já vi. eu vou pegar um Foi o que eu link. mais usei na infância. Trabalhava em farmácia. E, olha, eu vou mostrar aqui. Eu vou botar o link, aí se vocês clicarem no link, vocês vão ver a imagem do repelente. Tá? Cliquem aí. Eu acho que todo mundo já viu isso. Se não usou, né, quando foi para
um sítio, quando foi para uma trilha, um acampamento, alguma coisa, né? Se alguém nunca usou, pelo menos já viu numa prateleira de uma farmácia. Ele é acessível, não é caro, né? Conseguiram aí? Estão dando uma olhada nesse link que eu mandei no chat? O melhor que tem é o Kids, que tem um cheiro bem gostosinho. Isso, né? O Off Kids ele tem uma formulação parecida. Gente, esse repelente, ele é eficiente. E ele é verde, ele não é tóxico, ele é feito de citronelal, tá? Uma substância de citros, né? Laranja, limão, tudo. E ele repele. O problema, ele não é tóxico para as pessoas, ele repele bem o mosquito, ele não é tóxico para o ambiente. O problema é o seguinte, ele dura pouco. Entre 1h30, 2 horas no máximo de duração. A embalagem é mentirosa, viu, gente? Eu estou dizendo porque eu tenho colegas, vamos dizer, eu sou um dos caras de mosquitos, né? Tenho colegas que já trabalharam com ele, fizeram ensaio. A embalagem é mentirosa, diz que dura 6 horas, 8 horas. É mentira, ele funciona, mas de 1h30 a 2 horas. Então, é uma coisa que você tem que ficar passando, né? De tempo em tempo, né? Aí, se você tá numa mata, tudo, beleza. Mas se você for dormir, chega uma hora que depois vai parar de funcionar, né? Mas imagina se a gente consegue desenvolver aí repelentes e for aperfeiçoando cada vez mais composições que tenham essas características, só com uma maior durabilidade. Isso seria uma coisa interessante, né? Eu tenho pretensões de estabelecer como primeiro biotério aí no CDSA um insetário, onde a gente poderia fazer, né? O problema é essa pandemia voltar, mas a atual direção, né? Franklin mesmo, que é da biotecnologia, apoia total, né? De fazer um insetário para testar plantas da caatinga, extratos de plantas, e ver o que elas fazem como inseticidas, como repelentes, né? Tem as botânicas, a Alexandra, que também se interessam. Eu consigo estabilizar uma colônia com um pouco de recurso e um espaço adequado no CDSA, né? A questão é, eu já tenho essa ideia já há um bom tempo, já botei até no papel ainda, a questão é, ainda não apareceu uma circunstância que favoreceu. Quando chegou um momento interessante em termos de gestão do CDSA, uma direção que acolheu essa ideia, veio a pandemia. O que eu posso fazer na pandemia, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente pensa sim implementar. Professor, mas se aí, tipo, a gente for tentar comercializar esse produto, não teria que enfrentar as grandes empresas, não? Tipo, porque eles iam querer abafar, não? Veja só, para comercializar, aí o caminho é outra coisa. Primeiro, tudo começa com a pesquisa. Depois a gente teria que patentear, tá? O que fosse interessante, né? E isso tem que passar por uma série de procedimentos de segurança, testes dermatológicos, ensaios clínicos para ser liberado pela Anvisa, certo? Aí, né, aí a questão, as empresas iriam querer abafar. Se fosse interessante, elas iriam querer desenvolver e pagar royalties para quem desenvolveu. E isso é o que acontece. Às vezes, né? O jogo de interesse é complicado. Mas... porque tem a questão também que, ao desenvolver, a gente, como estudantes ou cientistas, ao desenvolver, não tem, assim, aquela capacidade total de fazer uma grande demanda para vender. Então, seria interessante na questão de auxílio com outras empresas que queiram produzir. Exatamente. Isso Edilane, é uma coisa que é o caminho.
Só que isso é longo e um pouco demorado, porque o jogo de interesse, principalmente na parte farmacológica, envolve medicamento, inseticidas, herbicidas, praguicidas, repelentes e cosméticos. A legislação é dúbia e é complicada, né? Mas é importante a gente descobrir e proteger. Alguns testes preliminares, eu não sei se alguns de vocês viram, mas a nossa primeira patente com a Covid, aqui no CDSA, saiu poucas semanas atrás, foi 30 de julho, né? Uma patente, né, que depositou eu, Franklin e alguns colegas daqui do CDSA, né, numa composição farmacêutica para tratamento e profilaxia da Covid. Isso foi através de alguns ensaios, simulações computacionais que fizemos, que apontaram assim, a gente calculou e modelou com várias substâncias. Incrivelmente, o que deu mais certo até agora foram duas substâncias super simples, que todas vocês aqui já fizeram uso sem saber. O mentol e a alicina. A alicina é uma substância presente no alho, que é o que dá o cheiro, no alho e na cebola. Então, o que a gente fez? A gente botou uma patente, uma composição farmacêutica, né? Tudo bem, assim, pela minha análise, eu acredito mais no poder preventivo dessas substâncias do que no terapêutico tratamento mesmo, né? Eu acho que, como tratamento, essas substâncias podem ser utilizadas mais de forma paralela com a adjuvante a um outro antiviral, mas eu acredito muito no poder preventivo, profilático. Você tomando cápsulas de alho, de mentol, diariamente, isso evitará um contágio com Covid. O que eu fiz? Patenteei. Né? Se alguém quiser fazer alguma coisa baseada em mentol e na alicina aqui no Brasil, alguma empresa quiser comercializar alguma coisa direcionada para coronavírus, vai ter que negociar comigo, vai ter que ter a minha autorização. Entenderam o quanto é importante? Então, eu posso chegar e dizer, eu até abriria a mão dos royalties, eu diria para uma empresa, se acontecesse, olha, você quer, tudo bem, eu libero. A minha contrapartida é o seguinte, financia mais umas pesquisas aqui da gente do CDSA e coloque na prateleira por um preço justo. Agora, se eu não faço isso, a empresa descobre por si só, né? Ela pode pegar, explorar e botar no preço de mercado, num preço absurdo, não acessível, né? Por isso que é importante a gente proteger, depositar algumas descobertas. Eu acho bem interessante essa questão de patente. Tipo, eu acho meio safadeza. Tipo, tipo, tem algumas empresas que cobram. Eu tava vendo um documentário também que tem uma empresa que ela conseguiu fazer uma cirurgia de uma correção lá na visão da pessoa, que conseguia fazer a pessoa voltar a enxergar. Só que esse tratamento parece que era 1 milhão e pouco. E tipo, nem todo mundo que tem problema de visão consegue pagar 1 milhão e pouco de dólares pra conseguir voltar a enxergar. Isso. Tipo, a gente sabe que tipo, demorou, foi demorado, foi trabalhoso, mas colocaria um preço mais justo, né? Procedimentos cirúrgicos, intervenções terapêuticas diretas, elas não são patenteáveis. Tem algumas coisas que não pode ser patenteável. Foi algumas técnicas, alguma coisa do tipo, eu acho. Tipo, agora, tem cirurgias que são caras porque utilizam instrumentação e equipamentos caros, né? Equipamentos de nova geração, e às vezes saem bem caras, e pessoal extremamente recrutado. Algumas outras coisas também não são patenteáveis. Por exemplo,
Fórmula matemática. Fórmulas e equações matemáticas não são patenteáveis. Tá? Programas de computador não são patenteáveis. Eles têm uma outra espécie de registro. Né? É registro de software. Né? É um outro tipo de propriedade intelectual. Né? Como, por exemplo, o livro. Livro não é patenteável, mas existe uma propriedade intelectual, no qual o autor tem seus direitos, seus royalties. Mas nem tudo é patenteável. Agora, o que for patenteável é importante a gente colocar para proteger, senão outras pessoas vão e aproveitam. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma substância chamada captopril. É um medicamento... Eu já utilizado para Já, sim. pressão. Já. hipertensivo. Vocês conhecem a história do captopril? Eu vou tentar resumir para não Sim, desviar. Conhecem? Eu não conheço. já ouvi falar, já. Pronto, o Igor já ouviu falar, né? A partir da jararaca, né? Isso. O captopril, ele é obtido a partir do veneno da jararaca, tá? É uma das substâncias, né, que, né, quando colocada separada e colocada em certas dosagens, ajuda a diminuir a pressão arterial. Gente, quem descobriu isso, acho que na década de 80, na década de 90, não sei exatamente, foi um pesquisador brasileiro. E ele foi vítima da sua própria descoberta. Ele descobriu esse medicamento, gente, e não patenteou. Ele publicou. A publicação dele foi uma publicação incrível. Foi uma coisa assim, que iria abrir espaço para ele estudar mais, né? Tudo. Seria assim, o foguete de decolagem da carreira dele. Só que ele não publicou. O que aconteceu? Outras empresas patentearam, obtiveram o direito de uso. O captopril, gente, em 2 décadas, é porque agora a patente expirou. A patente também tem um tempo limite, né? No máximo 20 anos, se for uma patente de invenção, e no máximo 15, se for uma patente de utilidade. Mas nesses 20 anos da patente do captopril, ele movimentou para as empresas 8 bilhões de dólares. E o cara que descobriu ficou impedido de utilizar tanto comercialmente quanto a nível de pesquisa a substância que ele próprio descobriu a utilidade. Resumindo, se lascou. Exatamente. É uma coisa assim muito complicada, muito melindrosa. E se for olhar na área farmacológica, na área farmacêutica, assim, é a parte mais complicada de patentear. Na área farmacêutica. É onde existe mais jogo de interesse, onde as leis são mais chatas, exigentes e ambíguas, né? Por exemplo, eu patenteei a alicina e o mentol combinados, porque separados, eu não posso patentear eles separados, porque eles são moléculas naturais, e eu não posso patentear molécula natural. Eu não posso patentear também, por exemplo, fragmento genético. Aí eu tive que parar, analisar, sentar com o pessoal do NIT, com o grupo de pesquisa e pensar numa composição envolvendo as 2 substâncias, que aí eu estou juntando uma substância natural mais uma outra substância natural para formar uma composição A ou uma composição B, aí eu tenho um outro produto industrializável. Entenderam? O senhor postou esse trabalho onde? Deixa eu botar aqui a matéria. Tá? Que eu não posso revelar os detalhes da patente, né? Mas... Sempre para ver a pesquisa mesmo, uma parte superior. Mas saiu a matéria no site do CDSA, em alguns jornais daí da Paraíba. Tá aqui. Certo?
Aí, ó, se Débora não me enrolar no projeto, né, dela de Pibique, quem sabe a próxima não pode ser dela, hein? Espero, Rafa. Tô enrolando, não. Então tá aí, assim, uma matéria, depois vocês deem uma lida com calma, né? Saiu em alguns outros jornais. Tá? Então, gente, eu posso prosseguir com os slides? Alguém tem... Peraí. Somente uma questão. Eu tenho uma pergunta. Certo, vamos lá. Não, Edilane, Quem é primeiro? Eu tô, Edila, né? já é Edilane primeiro. Vá. Então, Fala, Edilane. Professor, na questão assim, eu queria muito tirar essa dúvida. Ao pegar um determinado medicamento e fazer o uso dele com outro medicamento, pegando mais outro medicamento, formando assim, tipo um coquetel, poderia pegar e formar um medicamento, um novo medicamento a partir desses 3 medicamentos para ficar em uma dosagem só? Não, na verdade aí Ou você está não? pedindo não um novo medicamento, mas uma, Sim, uma nova sim, eu queria... composição. Deixa eu tentar entender. Isso. Você está falando, é para o Para mesmo... poder registrar uma patente. Deixa eu dar uma... É para o mesmo problema, vamos dizer, Deixa eu dar para dor de cabeça, e você quer juntar dois medicamentos, duas substâncias para dor de 3, cabeça, no caso. 3 um exemplo, num mesmo comprimido, né? Isso. Só que Veja só, tem uma... Continue, professor. isso aí, você provavelmente está buscando o que a gente chama na farmacologia de efeito sinérgico. É quando eu junto mais de uma substância e os efeitos se somam, tá? Isso é feito, e muito na farmacologia, eu combinar, né? Por exemplo, você pega aquele Tilenol, não sei qual é, Tilenol, né? Se você olhar, o Tilenol, ele tem ácido acetil salicílico, que é para dor de cabeça, paracetamol, que é para dor de cabeça, e uma certa dosagem de cafeína. 3 substâncias diferentes numa única cápsula, numa formulação, né? E vende, patenteou e ganhou dinheiro com isso. Então, é possível sim, Adilane. Não sei se é isso que você quer saber. Era isso que eu queria saber. Então, vou botar no papel. Isso, tá? Agora sim, você precisa ter uma evidência, né? Ter os testes comprovados, bolar o relatório, a formulação bem específica. Isso tem que ser uma novidade. Outra pessoa não pode ter nem patenteado e nem publicado, ouviu? Porque mesmo se alguém não publicou, mesmo se alguém não patenteou, não tiver patenteado, mas tiver publicado num artigo, até mesmo num resumo, até mesmo num site de internet, já é domínio público. Você não tem direito de patente daquilo, tá entendendo? Engraçado, teve uma vez, agora eu esqueci, né? O nome, Professor, foi tipo uma experiência própria e realmente funcionou bastante. Uhum. Pois é algo a pensar, Eu acho que você deveria conversar, então, com o seu orientador, né, a ideia, né, desenvolver, né, pensar direitinho e tocar para frente. Porque, eu lembrei uma vez, Edilane, uma pesquisadora, acho que do Rio de Janeiro, uma mestranda na parte de engenharia química, ela desenvolveu um processo, né, para a formulação de um nanomaterial aí interessante para uma aplicação aí agora, que eu não sei se é uma aplicação médica ou industrial, né? E uma empresa se interessou, né? E ela tinha patenteado, né? Só que antes de patentear, ela tinha dado uma entrevista
E na entrevista, ela falou como era a formulação do nanomaterial. Aí, quando a empresa foi negociar e tudo, né? Aí, depois que a empresa iria fazer um contrato, né, para produzir o produto, comercializar e pagar royalties a ela, depois, quando a empresa foi fazer uma busca de antecedente, fazer um levantamento, aí viu, olha, eu não preciso fazer contrato nenhum com você. Você não precisa mais, eu não preciso mais pagar para que você me mostre a formulação, né? Porque você já disse tudo numa entrevista que eu achei aqui, ó, de 2000 e tanto. E isso é público, você já deixou isso publicizado. Aí não se lascou. É como, por exemplo, um exemplo que aí, né, tem a questão também, né, tem a questão do segredo industrial, né? Certas fórmulas são passíveis de segredo industrial, né, que se revelados, né, são perdidos porque fica fácil das pessoas se apropriarem, né? Um dos segredos industriais mais trancados é a fórmula da Coca-Cola. Todo mundo Verdade. sabe, todo mundo sabe o que a Coca-Cola tem, mas não sabe como é o processo e a composição específica. Sabe os ingredientes que estão lá. Né? Mas um dos segredos mais obscuros é a fórmula da Coca-Cola. Aí eu acho que era André, ou que eu queria falar alguma coisa, outra pessoa. André, você ia falar? Já esqueci, já. Perdão. Bom, eu posso prosseguir então com os slides? Sim, Tá. tranquilo. Vou lá, gente. Olha, gente, então, como eu tinha falado, esses são os mosquitos, tá? Responsáveis pela transmissão da malária. Então, aqui nós temos o Anopheles gambiae, que é o mosquito africano transmissor da malária, e ele, como eu falei já, é o animal responsável pelo maior número de mortes. E esses outros aqui, ó, 3, são os que estão aqui no Brasil, sobretudo na região amazônica, transmitindo malária no nosso território. O Anopheles da Linde é o mais comum. Tá? Olha, gente, isso aí é o ciclo de vida do mosquito, do transmissor. Né? Ele tem essas seguintes fases, né? A de ovos, que pode durar de 1 a 3 dias. Esses ovos são depositados em água, gente, assim como os ovos do Aedes aegypti, os ovos da muriçoca. Aí as larvas, elas levam de 7 a 9 dias. Isso pode demorar de acordo com a disponibilidade de comida, esse tempo, né? Disponibilidade de comida, e temperatura e questões ambientais. As pupas são as fases onde eles estão se preparando para virar adulto, 24 horas, e a forma alada. A forma alada, né? Os machos, eles vivem menos, as fêmeas são mais longevas, tá? E as fêmeas, a cada 2, 3 dias, fazem repasto sanguíneo e fazem uma postura de 70 a 90 ovos. Lembrando que só as fêmeas que picam sangue, porque elas precisam desse sangue para maturar os seus ovócitos e fornecer nutrientes para as larvas. Né? Os machos se alimentam de néctares de plantas. Tá? Esse ciclo, né, de ovo, larva, pupa, e adulto é conhecido como um ciclo, na entomologia, de ciclo holometábolo, onde o inseto passa por transformações completas. Tá? Esses organismos, esses mosquitos são chamados de anofelinos, né, e eles podem se desenvolver em coleções de água diferentes, tanto doce como salobra. Seus hábitos, quando adultos, são noturnos ou crepusculares, né, então, quando chega o finzinho da tarde e à noite é quando eles começam a ter atividade de picar, né, e aqui, né, algumas espécies mais importantes no Brasil, da Linde, Aqualis e Citrus.
Gente, os criadores naturais desses anofelinos, desses mosquitos, são algumas coleções de água. Essas pequenas coleções que são encontradas em cocos, em bromélias, tanques de bromélias também, e principalmente, gente, nessas regiões na Amazônia que é chamada de várzea. O que acontece? Esses mosquitos, eles não pousam, não colocam seus ovos em água corrente, tá? Então, o que acontece? É comum na Amazônia ter as cheias, os períodos de cheias e de estiagem. Quando tem cheia, os rios sobem 10, 20 metros, às vezes, né? 10, 12, às vezes até 20 metros, e inunda parte das florestas, né? Tem as partes selvas inundadas, árvores realmente inundadas, e à medida que vai estiando, vai ficando essas várzeas, né? Essas coleções d'água que ficam estagnadas, e isso é que é o propício para as larvas do mosquito, essas coleções de água estagnada. Então, nessas áreas, nessas épocas, começa a haver uma proliferação muito grande de anofelinos e geralmente está associada com a sazonalidade da malária, tá? Lembrando, novamente, né, que só as fêmeas picam as pessoas, o sangue, os machos, eles se reproduzem de carboidrato, praticamente, né, dos néctares de flores e outras plantas. Uma vez sugando o sangue, né, pela probóscide, os gametócitos se unem, formam um zigoto, que forma um oocisto, né, e ele forma os esporozoítos, que vão para as glândulas salivares, e quando o mosquito pica novamente, esses esporozoítos vão para a corrente sanguínea do novo hospedeiro, né? Interessante que eu vou falar um pouco mais, né? Uma barreira que o protozoário precisa passar é a barreira chamada matriz peritrófica, que eu vou falar um pouco mais para frente sobre vocês. Então, os gametas, os gametócitos têm gametas masculinos e femininos, que quando se juntam formam um zigoto, tá? E esse zigoto ele tem que passar pela essa matriz peritrófica, que é uma lâmina basal no estômago dos mosquitos, certo? Eles têm que vencer essa barreira, uma barreira física e imunológica do mosquito, tá? Então eles formam também um oocisto. Normalmente essa barreira é revestida por quitina, e aí esses oocitos, eles secretam quitinase para vencer essa barreira, tá? Olha, isso aqui é uma foto, uma micrografia de um acineto, tá? Uma fase da malária, tá? Se tiver aqui o núcleo, né? A película, o complexo apical. Esse complexo apical aqui, ele tem essas vesículas que secretam quitinase, que ajudam na penetração da matriz peritrófica, né? Então, se vocês olham, aqui está o acineto, né? Aqui a matriz peritrófica, tá? Isso é uma fotografia de microscopia eletrônica de varredura, e aí, ó, ele vai degradando através desse complexo apical, essas vesículas vão secretando quitinases, e isso vai degradando a quitina da matriz peritrófica, permitindo que ele passe, né? E aí vá para a glândula salivar do mosquito, né? Isso aqui, ó, gente, a gente vê que esse domínio catalítico ele é preservado, né? Ele tem tanto no plasmódio galináceo quanto no falcíparo. O falcíparo é humano, o galináceo um plasmódio aviário. A matriz peritrófica, como eu falei, é aquela proteção interna que reveste o estômago dos mosquitos, formado por fibrila de quitina, mergulhada numa matriz glicoproteica, certo? E ela se forma, ela se amadurece, ela fica espessa, uma média de 4 a 12 horas após o repasto sanguíneo, e se deteriora depois
de 36 horas. Os ocinetos, eles precisam invadir entre 22 e 30 horas. Então, eles penetram essa matriz peritrófica, tá? Então, aqui está o estômago do mosquito da malária, né? Aqui dentro, o sangue com as formas do parasito, e ele precisa atravessar essa matriz peritrófica, que foi secretada pelo epitélio, tá? Ele atravessa para chegar na hemolinfa. A hemolinfa é como se fosse o sangue dos artrópodes, e nessa corrente da hemolinfa chegar na glândula salivar. Como a matriz peritrófica é formada de quitina, ele precisa daquele complexo apical bem desenvolvido, assim, para fazer a síntese da quitinase e degradar a matriz, tá? A matriz peritrófica pode atuar como uma barreira física para o desenvolvimento de esporogônio, né? Porém não pode bloquear ocinetos maduros. Os ocinetos são capazes de atravessar a matriz com alta eficiência através da expressão de quitinase. A quitinase, ela é secretada pelos ocinetos como uma proquitinase e é ativada pela tripsina, né? Quem lembra da tripsina é uma protease que é secretada pelo mosquito, tá? Gente, uma coisa interessante, já fizeram experimentalmente mosquitos da malária transgênico, que eles produzem na sua matriz peritrófica também eles transferiram o gene do veneno da abelha para o mosquito Anopheles, e aí o Anopheles produz na matriz peritrófica a toxina da abelha. Os ocistos, ao degradar a matriz peritrófica, entra em contato com a toxina e morrem, né? Experimentalmente isso deu certo, né? Em campo nunca aplicaram, pelo menos ainda não fiquei sabendo. Então aqui uns ocistos em desenvolvimento, tá? De 3 a 4 dias essa aparência, tá? Os oocistos, gente, dentro deles, eles rompem, olha, ele é rompido aqui, ó, um oocisto, essa estrutura aqui, ó. Ele rompe e saem vários esporozoítos, olha. Esses esporozoítos é a forma invasiva do plasmódio, tá? Eles vão para a glândula salivar, certo? Aqui, ó, o esporozoíto, o oocisto, trato digestivo, né? Como está brilhando aqui nas glândulas salivares. Aqui, ó, alguns já romperam e soltaram os esporozoítos, olha. E aí a gente tem um esquema do esporozoíto. Esporozoíto, ele, quando entra na corrente sanguínea do hospedeiro, ele forma uma forma chamada merozoíto, que invade as hemácias e forma uma forma que é que é conhecida como anel de bacharel, ó, se vocês lerem, ela lembra um anelzinho de formatura. Essa forma, ainda dentro das hemácias dos humanos, evolui para o trofozoíto e forma esquizonte. Do esquizonte, ele pode seguir duas coisas. Ou formar um gametócito, o qual o mosquito, quando sugar, vai voltar para aquele ciclo dentro do mosquito que eu mostrei, ou ele faz novos merozoítos. Esse ciclo aqui, ó, é a reprodução assexuada. Quando ele faz aqui esse gametócito, e o gametócito é sugado por um mosquito, eu tenho a reprodução sexuada, tá? Gente, esse ciclo aqui, ele vai rompendo as hemácias e vai causando anemia, febre e vários problemas. Se esse ciclo aqui não for rompido, seja por uma reação imunológica do próprio paciente, uma resistência, ou por tratamento
medicamentoso, a pessoa vai a óbito, morre de uma anemia drástica, tá? A formação do parasitóforo, né? Esse complexo apical, ele reconhece os receptores da hemácia e invade. E é nessa fase que ele está no humano, invadindo as hemácias, que é possível eu fazer um diagnóstico por laminar microscopia óptica, através do esfregaço sanguíneo. Você dá uma picada da pessoa, faz um esfregaço, colore pelo método coanótico, no microscópio óptico você vai ler, fazer a leitura das hemácias e, se observar as formas, você vai identificar, né, os trofozoítos e as formas de anéis. Você pode, inclusive, distinguir qual a espécie. Além do esfregaço, a gente tem um método QBC, que é um método automático, testes imunocromatográficos e a PCR, que é um diagnóstico molecular. Bom, vacinas. Gente, vacina é um desafio para os malariologistas, né? Que são muitas fases, é um parasita complexo, com transformações drásticas, né? Mas existem em pesquisas e algumas vacinas para a forma peritrocítica, né? Vacinas que vacinas que bloqueiam a transmissão e as vacinas multicomponentes, né? O problema é que essas vacinas elas ainda não atingiram a eficácia desejada, são caras e não são eficientes como se espera uma vacina, tá? Então, assim, que apenas alguns alvos de vacinas que vêm sendo desenvolvidos, né? Então, as limitações o alto polimorfismo, diversidade alélica genética do parasita, a memória imunológica curta que nós desenvolvemos, mesmo com a vacina, a estimulação dos anticorpos de bloqueio e de baixa afinidade com reação cruzada. Os modelos são feitos em macacos e em cepas de Plasmodium vivax, né? Então isso tem uma diferença, às vezes um abismo quando passa para os humanos, né? O folding, o enovelamento dos anticorpos, e ainda não existe o ensaio in vitro para predizer antígenos em vivo, tá? Algumas esperanças são em proteínas recombinantes, que podem ser produzidas em procariontes, eucariontes, sistemas virais, peptídeos sintéticos, ácidos nucleicos, né? E algumas, enquanto não se tem uma vacina eficiente, como nós temos, por exemplo, para febre amarela, para raiva, outras doenças, a gente tem algumas estratégias de erradicação da malária. Descobrir novas drogas antimaláricas, além da cloroquina, né, através de bibliotecas químicas, né, a efloritrina, miltefosina, são drogas interessantes que inicialmente são utilizadas para tripanossoma e leishmaniose, drogas contra alvos já conhecidos, tipo reverter a resistência à cloroquina, drogas contra novos alvos, tipo a picoplasto dos parasitas. E essas são as drogas de tratamento de malária falcíparo, né? A cloroquina, a PMTP, a PTM, a quinina, a mefloquina, temizina, tá? Aí alguns detalhes sobre a dosagem, né? Que deve ter. Além disso, a rede de mosquito impregnada com repelente é interessante, principalmente para as populações ribeirinhas,
né, que moram em área de risco, as populações africanas também. O combate químico, ele também é uma estratégia, porém, cada vez mais o pessoal tenta restringir eles somente em períodos de surto, né, quando as taxas estão alarmantes, eles vão e jogam. Por quê? Porque se isso for feito de uma forma contínua, pode gerar resistência, né? DDT mesmo, já tem vários países que foi banido o DDT. No Brasil mesmo, o DDT está banido há mais de 20 anos, certo? E aí, né, esse seria um resumo, né, do que seria prevenir a malária, né, controlar a malária. Prevenir a picada do mosquito, prevenir que ele chegue nos domicílios, prevenir que ele se multiplique, se reproduza, e, pelo lado humano, é fazer o diagnóstico precoce, né? Matar a célula, as formas assexuadas através do tratamento correto, tá? E o James, né, ele dizia, né, a erradicação da malária, que já foi um problema grande na Europa, por exemplo, está muito associado também com a questão social, né? No caso, ele disse, a diminuição dos casos de malária na Inglaterra foi devida não a fatores naturais ou à aplicação de qualquer método preventivo, mas sim devido à melhora progressiva das condições sociais, econômicas, educacionais, médicas e de saúde pública. Então, gente, é um desafio a longo prazo e que envolve múltiplas questões, multifatorial. Gente, pelo horário, eu não vou seguir na próxima aula que é leishmaniose, tá? Vou deixar para uma próxima oportunidade, né? E eu vou falando com vocês. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Heloísa está com dúvida. Pode. Heloísa, quer falar? Pode falar. Assim, é que eu queria que você explicasse um pouquinho. Eu vou voltar ao vídeo de novo, tá? Que eu tenho muita informação. Certo. Que quanto menor o ciclo de... Quanto mais curto o ciclo de vida dos insetos, mais... Como é que... significa mais mosquito. Por quê? Era para ser ao contrário, não? Vocês entenderam a pergunta de Heloísa, gente? Foi uma pergunta foi uma pergunta bem interessante. Ela perguntou, quanto mais curto o ciclo de vida dos mosquitos, mais mosquito tem. Não deveria ser o contrário? A resposta é, realmente, quanto mais curto o ciclo de vida, Heloísa, mais mosquito a gente vai ter. Porque é o seguinte, quanto mais curto é o ciclo de vida, menos tempo de vida cada indivíduo vai ter, né? Talvez essa tenha sido a sua lógica inicial. Só que também vai ser muito mais rápido o intervalo de reprodução dele. Levando em conta, por exemplo, que o mosquito da malária, ele bota, em média, 90 ovos, vamos dizer que o ciclo de vida dele fica 20% mais curto, devido a questões ambientais, a calor, né? O intervalo entre uma reprodução e outra também vai ficar 25% mais curto. Ou 20% mais curto, entendeu? Então, o processo é mais rápido, né, professor? O processo dele reproduzir vai ser mais rápido. Ele vai morrer mais rápido também, né, Heloísa? Porque o ciclo foi curto. Mas ele vai reproduzir mais rápido, deixar em cada reprodução 90, né? Se for para o Aedes aegypti, chega a 300 por ciclo reprodutivo.
Entendi. Só agora a outra. Colocar esse exponencial, né, faz todo sentido. Diminuindo o ciclo de vida, mesmo que o indivíduo morra mais rápido, ele vai aumentar a população porque vai reproduzir mais. Eu entendi. E para a contaminação, por exemplo, aqui, pelo menos no Brasil, ele fala com as egípcias, a fêmea, ela seca a saliva dela na gente contaminada, e isso que faz a gente adquirir a doença. Todos os mosquitos são desse jeito ou não? Ou cada um tem seu método? Então, todos os mosquitos, eles transmitem seus agentes etiológicos pela glândula salivar. Eles inoculam a saliva deles vem com anticoagulante, e aí junto com essa saliva vem um patógeno. Aí o patógeno é que vai mudar, dependendo da espécie de mosquito. O mosquito da malária transmite os plasmódios, né, os protozoários. O mosquito da dengue vai transmitir o vírus da dengue. O mosquito da filariose vai transmitir as microfilárias, que são vermes microscópicos que depois crescem e causam a elefantíase. E por aí vai. Mas a via de transmissão é sim, dos mosquitos, é a picada os patógenos pela glândula salivar. Certo. A última, prometo. Fica à vontade. Tem algumas plantas que os mosquitos, por exemplo, não conseguem, assim, não ficam perto. Já tem algum estudo que pesquisa sobre essas toxinas que essas plantas têm, que faz o mosquito ficar distante delas ou não? Porque acho que poderia ser algo interessante para se usar, como ou mesmo na indústria de repelentes, ou mesmo assim como medicamento. Existe sim, Heloísa, tanto com extratos, como com óleos essenciais e como com substâncias isoladas obtidas de planta. Isso é uma linha de pesquisa de bastante interesse, tá? Inclusive das grandes empresas farmacêuticas que vendem repelentes e inseticidas, né? Tem sim, é uma linha de pesquisa bem interessante, tem bastante trabalho desenvolvendo por aí nisso. Tá certo, obrigada. Eu gostaria de implementar um dia alguma coisa parecida no CDSA, né? Mas os tempos estão dificultando qualquer tipo de ação maior, né? Porque um insetário é preciso treinar uma equipe, tem trabalho constante, né? Não pode parar por conta de uma pandemia, tudo. Então, nós já temos aí no CDCA o pessoal lá de Alexandra, não sei se vocês conhecem, a professora Alexandra, a professora Karina, que trabalham com plantas da caatinga, tudo. Então, se juntasse com um biotério, um insetário, poderia testar aí várias plantas que elas estudam, que tem aí na caatinga, com certeza vai achar alguma coisa aí que tem um potencial inseticida, larvicida e de repelência. Não tenho dúvida disso, né? Eu acho uma linha bem interessante, porque você pode descobrir mais além do que você procura. Principalmente por ser planta. Sempre deve ter alguma coisa escondida. Verdade. Gente, mais alguém? Professor, irá disponibilizar o slide? Sim, no grupo, tá? Vou deixar. Rafa, eu vou parar a gravação, tá? Tá bom, tá certo. Pode parar a gravação, né? Se ninguém mais tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu vou